sacerdotes, diáconos, religiosas, irmãos e irmãs. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Embora o tema central na liturgia de hoje gira em torno do Evangelho, portanto, das bodas de Caná, tomo a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo nos fala da igreja que é composta por membros diversos, cada um com as suas características próprias e específicas. E sobre isso, trago um trecho de um texto do Papa Bento XVI, que dizia assim: a unidade na multiplicidade dos carismas, que são os dons do Espírito Santo. Graças a eles, a Igreja apresenta-se como um organismo rico e vital, não uniforme, fruto de um único Espírito que conduz todos à unidade profunda, assumindo as diversidades sem as abolir e realizando um conjunto harmonioso. Olhamos para o nosso cotidiano e vemos pessoas que só querem se relacionar com quem pensa igual, com quem sente semelhante, quem tem o mesmo olhar e o mesmo entendimento sobre igreja. Vemos também grupos agirem desse mesmo modo. Se unem e parece que se fecham em um entendimento que quem tem uma percepção diferente parece não ser valorizado. Há pessoas e grupos que querem fazer da Igreja de Jesus um lugar de pessoas uniformes. Mas não são palavras do Padre André, Papa Bento XVI, dizendo não uniforme. A Igreja apresenta-se como um organismo não uniforme. Então não queira encontrar na Igreja pessoas iguais ou pessoas muito semelhantes. Não queira olhar para a diferença das pessoas, para a diferença de percepção, para os diferentes carismas dentro da igreja, nenhuma dinâmica de disputa de quem é melhor, de quem vai ser mais valorizado. Por quê? Porque somos diferentes. E cabe ao Espírito Santo de Deus integrar a diferença e fazer da diferença um único corpo, um único organismo. O que nós temos nos foi dado. E não nos foi dado para guardar, e nem nos foi dado para o proveito próprio apenas. Essa justamente é a crítica feita pela parábola dos talentos. É a crítica àquele que enterrou os talentos e não fez os talentos multiplicarem. Os talentos que Deus nos deu, eles são destinados ao bem comum. Foi o que foi destacado justamente no versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios, segunda leitura de hoje. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Isso quer dizer que Deus te deu dons e talentos que não podem ser guardados. Isso quer dizer que Deus te deu dons e talentos que não são só para você, não são só para o sustento da sua casa, da sua família, mas para edificar a sua família, para edificar a sua pastoral, a sua comunidade, sua paróquia, para edificar a sociedade, para pensar no próximo. Então não guarde aquilo que Deus te deu e nem use só para si aquilo que Deus te deu para ser partilhado. Mas experimentamos o pecado, as consequências do pecado. E temos a fortíssima tendência de querer reter tudo para nós mesmos. Queremos reter tudo para nós.
bens materiais, pessoas. Queremos exclusividade nos relacionamentos. Temos dificuldade de partilhar amigos. E aí entra o egoísmo, o individualismo e o indiferentismo. E agora, recorro ao Papa Francisco para falar para nós sobre esses riscos que são consequências do pecado e que vêm a ferir a harmonia querida e desejada por Deus. Diz o Papa Francisco em um texto de 2021. Nestas raízes enfermas encontramos o vírus do individualismo, que não nos faz mais livres, nem mais iguais, nem mais irmãos, mas, pelo contrário, nos torna indiferentes ao sofrimento dos outros. Como discípulos de Jesus, não queremos ser indiferentes ou individualistas. Duas atitudes feias contra a harmonia do corpo de Cristo. Diz o Papa, o indiferente, ele olha para o lado. Quando ele se depara com uma situação de dor, quando ele se depara com uma situação de sofrimento humano, ele olha para o lado. Ele desvia o olhar. Esse é o indiferente. O individualista, ele não desvia o olhar, porque o olhar dele não consegue se voltar para outra pessoa que não seja a si mesmo. Só olha para si, para os próprios interesses. A harmonia criada por Deus nos pede para olharmos para os outros. E aqui está uma proposta de Deus para nós hoje, partindo dessa palavra que nós escutamos. A capacidade de olhar para os outros. Crescer nisso, amadurecer isso. O nosso olhar não vai para os outros, não vai para a comunidade, mas volta-se para nós mesmos. E é isso que nos torna feios, maus e egoístas. E assim termina a situação do Papa. Todos os indivíduos deveriam estar comprometidos, cada um ao seu modo, cada um segundo a sua capacidade, comprometidos com o bem comum, com o desenvolvimento da sua família, da sua pastoral, da sua comunidade, do seu ambiente de trabalho. Agir em prol do outro é, de verdade, um antídoto. Um antídoto para esse vírus que assola a humanidade e faz com que os indivíduos pensem apenas em si mesmos. Agir em prol do outro é o que Deus nos chama, contemplando essa leitura de São Paulo. Não podemos esquecer, a cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Somos diferentes, nossas diferenças nos complementam. Todos nós somos diferentes. Padre Celso, Padre Breno, eu, Padre Marcelo e eu, água e vinho. Não preciso nem exemplificar a diferença, né? Mas como nos complementamos? Justamente porque somos diferentes. Pessoas que talvez eu não consegui alcançar com o meu jeito, o Padre Marcelo conseguiu, ou o Padre Breno, ou o Padre Celso. E assim também se dá na realidade pastoral. Nossas diferenças devem nos levar a um processo de complementariedade. Não posso viver ignorando que faço parte de um organismo maior do que eu mesmo. E foi justamente isso que mais tentei fazer aqui na paróquia e no vicariato e por onde passei. Fazer com que as pessoas pudessem entender
que a vida dela ganha sentido quando a vida é ofertada, quando a vida é partilhada. Quantas pessoas que viviam sem sentido tiveram um outro brilho quando começaram a descobrir o valor e a beleza de ofertar a vida, de doar a vida. Repito, comecemos por nossa paróquia, por nossa família. Aprendemos a viver para o outro e perceberemos como esse estilo de vida não só nos liberta e nos cura, como também nos realiza de forma incomparável. Olhar para o outro é um antídoto que nos liberta, que nos cura e que nos torna profundamente felizes. Uma graça essa leitura, repito, porque ela traduz bem tudo aquilo que tentei viver e propor ao longo desse tempo. Que não olhemos para nós, que olhemos para o outro, que olhemos para uma comunidade, que tenhamos sentimento de pertencimento. Porque onde nós nos sentimos parte, nós buscamos edificar, construir, melhorar, aperfeiçoar. Alguns vêm à igreja e parece que estão contratando um serviço. Chega em cima da hora, quer tudo arrumado e quer sair correndo depois. E qualquer coisa que não aconteça muito bem, fica chateado, aborrecido. Se um carro trava no estacionamento, já começa a não ter paciência. Se alguém desliza em uma leitura, em um canto, vai fazer um comentário não caridoso, porque parece que está contratando um serviço. Entendam? Fazemos parte de uma comunidade. E somos chamados a construir e edificar juntos a comunidade que participamos. Vocês que são da Matriz, os que são da Rosa Mística, da São José, os que são de várias outras paróquias, somos chamados a construir juntos e não separados. E não esperar que outros construam por nós. Porque Deus te deu dons e talentos para que você fizesse parte dessa construção. Para que você fizesse parte desse corpo. Então não se esquive. Não abra mão da responsabilidade que Deus te deu. Você é responsável por construir e por edificar a tua comunidade. Então não venha para a igreja como se você fosse, como estivesse contratando um serviço para você. Peçamos a Deus que possamos crescer nesse entendimento. Que possamos, daqui para frente, com um novo pastoreio, seja na paróquia, seja no vicariato, mas com esse sentimento, com esse entendimento, integro uma comunidade, faço parte da igreja e sou responsável por construir e edificar a igreja e a minha comunidade. A igreja não somos nós, clérigos. Todos vocês são a Igreja Católica. Vocês são a Igreja Católica. Vocês são a Igreja de Jesus Cristo. E nessa igreja, você é responsável por edificá-la. Que Deus nos dê esse entendimento, ou faça esse entendimento crescer em nosso interior nessa celebração de hoje. E que se já tinha dedicação, possamos ter ainda mais, por querermos ver a igreja melhor, mais bela e mais desenvolvida sempre. Que São Gonçalo, nosso padroeiro, padroeiro de nosso município, interceda sempre por nós, assim seja. Amém.